hidrométrica é qualquer seção de um rio onde encontram-se devidamente instalados e operados dispositivos para a medição de níveis d'água e ainda da coleta sistemática das vazões ao longo do tempo. A escolha do local para a implantação do poço deve ser feita de modo a garantir a melhor qualidade possível dos dados, e as propriedades topográficas e hidráulicas do local devem ser consideradas. A vazão é obtida mediante as medições diretas e indiretas, sendo a primeira definida como o volume de água que passa pela seção, medindo-se diretamente no fluxo d'água, e a segunda, medições indiretas, como sendo a relação do nível das águas, observada com a ajuda das réguas limímetras, no caso desta régua aqui. Para que este poço possa entrar em pleno funcionamento, é indispensável o estabelecimento de uma lei que governe os níveis de águas e as vazões observadas em diversas situações de descarga, podendo em geral ser descrito graficamente. Essa função, que, em função de H, denomina-se curva de descarga ou curva-chave, que permite calcular a descarga correspondente a uma dada altura de água referente a réguas limímetras. A estação, o poço fluviométrico, deve proporcionar de maneira real a relação que gera o gráfico de Q em função de H. De tal forma, os dados devem ser os mais próximos do exato. As estações convencionais são compostas por lances de réguas limímetras, cujos dados podem ser registrados por observadores, em cadernetas específicas, em duas leituras diárias, às 7 horas e 17 horas. A partir de agora, deve ser selecionado um leiturista, que deve ser o morador local. Este realizará 2 medições por dia, preferencialmente às 7 horas e às 17 horas. Em caso de uma enchente ultrapassar o lance da régua, o observador deverá marcar uma pequena estaca à altura atingida. Neste caso, ou ainda se a régua tombar, desgarrar ou precisar de reparos, caberá ao observador comunicar imediatamente o ocorrido ao responsável pela estação, para providências de restauração. Nas estações telemétricas automáticas, os dados são obtidos por sensores automáticos, com auxílio de uma plataforma de coleta de dados e transmitidos remotamente por um banco de dados. A partir de agora, iremos apresentar os passos que devem ser seguidos para a instalação de uma estação fluviométrica do tipo convencional. A escolha do local de instalação deve conter um trecho reto de rio com margens paralelas e bem definidas, um fácil acesso, mesmo durante as cheias, um leito estável e muito bem definido, margem de altura suficiente, regime hidráulico, uma sensibilidade aceitável e afastada de confluência de outros rios, a fim de evitar efeito remanso. Deve possuir ainda um observador, que pode ser um morador local que tenha disponibilidade de 2 leituras diárias. Para a limpeza do local, deve-se efetuar a remoção do mato alto, dos restos de vegetação, dos pedregulhos e outros materiais que possam causar empecilhos na instalação das réguas. Os suportes são utilizados para a instalação das réguas e para a definição do ponto inicial e final da seção do estudo. Devem ser confeccionados em madeira, devem ser pintados e devem possuir variações de cor que diferenciam os suportes das réguas dos suportes de PI e PF. Os marcos devem ser fixados em base de concreto ou estruturas naturais ou artificiais, como rochas e pontes. Devem ser padronizados em base de bronze e alumínio. Devem ser devidamente numerados e devem indicar o desnível geométrico em relação ao zero da água. O elevador posicionado no sentido do escoamento do curso da água de costas da montante, o ponto inicial da seção deve ser instalado preferencialmente à margem esquerda e o ponto final preferencialmente à margem direita, ambos a uma distância da margem que garanta sua estabilidade. A instalação da primeira régua deve ser realizada dentro do curso d'água. Deve-se primeiramente fixar a régua no suporte, identificar o marco zero que será instalado no início da seção de medição e cravar o suporte com a régua nesse local. Deve-se garantir a perpendicularidade com a superfície da água, utilizando o nível de pedreiro ou similar. Deve-se garantir a estabilidade da régua com o uso de braços de apoio como mãos francesas. Estes braços de apoio não podem causar turbulências na superfície da água, obstruir o ângulo de visão do leiturista ou servir como resistência às forças de escoamento da água. O zero da segunda régua deve coincidir com o limite máximo da primeira, e a instalação deve ser realizada tão longe quanto se faça necessário. Para isso, deve utilizar equipamentos como transferidores de nível, como mangueiras de nível ou estações totais. Deve-se então cravar o suporte no local escolhido e só então fixar a régua respeitando o nível encontrado. Deve-se então garantir a perpendicularidade com a superfície da água e então garantir a estabilidade da régua utilizando braços de apoio, do mesmo modo como realizado na primeira régua. Como visto, a primeira régua deve ser instalada respeitando a cota mínima já registrada para este rio. O zero da segunda deve ser instalado nivelado com o máximo da primeira, e o zero da terceira com o máximo da segunda,
e assim por diante até atingir a cota máxima já registrada para este rio. Isso sempre respeitando o comprimento máximo de 100 metros na margem da seção de medição. As referências de nível devem ser no mínimo duas, relacionadas a um plano horizontal. A referência de nível principal deve estar acima da cota de enchente máxima, deve atender os níveis mínimos alcançados pelo rio, a fim de evitar cotas negativas, e deve estar georreferenciada. O primeiro passo é fixar o primeiro marco, em estruturas naturais que indicam desnível geométrico em relação ao zero da água. Devem ser de base de concreto, se possível chumbadas em estruturas naturais ou artificiais, mas nesse caso foi feito de madeira só para simulação. Após a escolha da seção de medição, acontecerá a instalação do ponto inicial e do ponto final, pontos que definem a seção de medição. O PI deve ser instalado preferencialmente à margem esquerda do rio, enquanto o PF à margem direita, com o observador posicionado no sentido do escoamento do curso d'água. Com o suporte pintado devidamente preparado, é necessário cravá-lo ao chão, fixar a régua no suporte, identificar o marco zero e garantir perpendicularidade com a superfície da água, utilizando o nível. A instalação da segunda régua é semelhante ao processo da primeira, porém, o zero da segunda régua deve coincidir com o topo da primeira, que também deve estar perpendicular à superfície e estável. Para garantir a estabilidade da régua, usa-se braços de apoio, também conhecidos como mãos francesas, mantendo a perpendicularidade com a superfície da água. Devem ser instalados de tal forma que não interfiram na medição. Para nivelar, utilizaremos a mangueira de nível, que está preenchida com água até 20 cm para não transbordar. Em seguida, esticaremos suavemente a mangueira com as pontas para cima até não tocar mais o chão, e esperar que todas as bolhas de ar que estiverem dentro da mangueira saiam. É necessário escolher o primeiro ponto, que será o A, e ali colocar a marca d'água. Com cuidado, levar a outra ponta da mangueira para o lugar que deseja igualar, onde deverá ser marcado como ponto B. Esperar a água subir e descer na mangueira até se estabilizar, e aí, com um lápis, marcar o ponto B nivelado a A. Por fim, utilizaremos o nível topográfico. O primeiro passo é estacionar o objeto, de forma que as pernas do tripé formem um triângulo. Segundo passo consiste em colocar o nível óptico em cima do tripé. Para nivelar o aparelho através da bolha circular, a qual indica o ponto mais alto, é necessário centralizar a bolha ajustando o comprimento das pernas do tripé. Para melhor ajuste, conta-se também nos parafusos calantes na base do nível óptico. O terceiro passo é revisar a referência de nível. Para isso, é necessário utilizar uma altitude conhecida. Na rede altimétrica do IBGE, existem vários lugares e as suas altitudes referentes. Para começar, faz-se uma estimativa da posição horizontal do alvo, girando o aparelho para a direita e esquerda. Depois, utiliza-se os parafusos para avisar a altura da mira. Posiciona-se o centro da cruz. Quarto passo é visar o ponto de interesse. A mira é deslocada e colocada em um ponto desconhecido. É feita a leitura novamente. O quinto passo é o registro dos dados na caderneta. E por fim, o sexto passo é o cálculo das altitudes, que nada mais é do que a cota da ré mais altitude 1 igual cota da avante mais altitude 2.